A paz esteja com vocês. Queridos irmãos e irmãs, chegamos no mês de setembro e celebramos o 22º domingo do tempo comum. Deixamos o capítulo 6 do Evangelho de João, que nos acompanhou praticamente todo o mês de agosto, e voltamos a refletir, claro, anunciando e os fariseus, sobretudo, que são aqueles que respeitavam o mais possível as normas da lei, faziam justamente antes de comer, tomavam banho, lavavam as mãos e tudo mais. E criticam Jesus como se estivesse desobedecendo a uma norma importantíssima da lei, digamos assim. Ou seja, tantas normas no tempo de Jesus, mas, afinal, qual é a mais importante, ou as mais importantes. Portanto, Jesus não tem medo de responder estas críticas, chamando estes fariseus de hipócritas. Claro que é uma forma de acusação, entendemos. Não podemos julgar todos os fariseus, evidentemente, mas neste caso, Jesus aproveita para responder e ensinar algo que serve também para nós, porque de hipocrisias todos nós também podemos ter um pouco ou muitas na nossa vida. Afinal, quem é o hipócrita, conforme as palavras de Jesus, é alguém que se preocupa das aparências. Portanto, a questão se comia comida pura ou impura lavando as mãos, Jesus diz simplesmente que não é aquilo que entra através da boca, claro, entra no nosso corpo, que é impuro, mas o que sai do coração. Por isso já Jesus amplia a questão e ensina o que é importante também para nós. Mas hipócritas são aqueles que se preocupam de aparecer. São, digamos, comediantes, atores, aparecem com o rosto, portanto, devotos, cumprindo as normas da lei, mas Jesus diz, é o que está no coração que está errado. É lá do coração que sai a impuridade, as impurezas. Claro, nós vamos entender um pouquinho, porque Jesus também diz mais que deve, como eu disse, interessar nós também. Ou seja, qual é a grande acusação de Jesus para se defender e, ao mesmo tempo, ajudar os fariseus a entender por qual caminho estavam indo? Que substituíram, esqueceram o mandamento de Deus e colocaram normas da tradição humana, dizendo assim, qual é o mandamento de Deus? Claro que Jesus chama atenção para isso, a norma, a tradição humana seria lavar as mãos e tudo mais, mas Jesus diz que são hipócritas, porque se preocupam de lavar as mãos e não limpam, se podemos dizer assim, não purificam o coração, que esta é a norma de Deus.
um coração puro que deve fazer o bem e não fazer o mal. Por isso, Jesus aproveita e eu vou ler a lista das coisas erradas que Jesus coloca, e permita ler, porque é cumprida esta lista, e é interessante porque acredito que todos nós precisamos fazer um pouco de exame de consciência. É dentro do coração de Jesus humano que sai o quê? As más intenções, imoralidades, roubos, assassínios, adultérios, ambições desmedidas, maldades, fraudes, devassidão, inveja, calúnia, orgulho, falta de juízo. Todas estas coisas más saem de dentro do coração humano e são elas que tornam impuro o homem. Neste caso, por impuro, entendemos que está afastado de Deus, porque o mandamento de Deus é também do próximo, é amar a Deus e amar ao próximo. Este é o grande mandamento que o Senhor já encontramos no Antigo Testamento, mas que Jesus confirma como o grande mandamento do amor, ou seja, fazer o bem. Mas se nós deixamos entrar no nosso coração coisas erradas, saem também do nosso coração coisas erradas. Portanto, a nossa reflexão hoje é, podemos dizer assim, bastante simples e ao mesmo tempo também séria. Por quê? Porque sempre podemos ficar nós também preocupados com a exterioridade. Ou seja, vamos até na missa, vamos participar das celebrações, mas é tudo para até aparecer, para achar que os outros também, claro, vê as aparências, vê a nossa participação. Mas o que é que está no nosso coração? Ou seja, nós podemos enganar os outros que olham para nós, e, porém, não enganamos nem a Deus e menos ainda a nós mesmos. Por isso, o grande apelo de Jesus hoje, talvez para nós, é resgatar a nossa consciência. Antes de ter normas, faço, não faço, o que posso fazer, o que não posso fazer, nós precisamos ter claro o que é importante e o que é que deve dar sentido à nossa vida. Se nós aproveitamos da nossa capacidade, da nossa posição social, das nossas condições, para tudo aquilo que acabo de dizer, ou seja, roubos, assassinatos, mas na vida também comum, as nossas calúnias, a nossa forma de invejar os outros, de onde sai tudo isso? Do nosso coração. Em lugar de cultivar bons pensamentos, reflexões, uma visão positiva, se podemos dizer, do nosso próximo, o desejo de ser amigos dos outros, capazes de perdoar, de ir ao encontro e ajudar as pessoas numa convivência que é de respeito, que é de paz, que é de alegria, que é de fraternidade, nós acabamos maquinando também, ou seja, do nosso coração, da nossa mente, claro, também sai um monte de projetos que no final depois correspondem a algo que fazemos de errado, que não gera vida, não dá alegria, não dá paz, mas gera confrontação, muitas vezes brigas, confusões e até algo, às vezes, muito mais grave. E aí, onde é que nós vamos aproveitar para fazer o nosso exame de consciência, parar um pouco, refletir e pedir que o Senhor nos ilumine para descobrir onde estão as impurezas, entre aspas, digamos assim, do nosso coração. Evidentemente, é bom aproveitar e lembrar um pouquinho dos nossos momentos nos quais estamos a sós, nós com Deus, nosso coração, a nossa oração, quando nós podemos apresentar ao Senhor o que somos. Não dá para nos esconder. Eu disse, podemos enganar os outros, mas não enganamos, não deveríamos enganar a nossa consciência e, portanto, sabemos o que fazemos, por que o fazemos, qual é o objetivo do nosso agir, do nosso ir ao encontro dos outros. É para ajudar, é para construir um mundo mais fraterno e solidário, ou talvez é para aproveitar, explorar, enganar. E aí, claro, nos apresentamos agradáveis, nos apresentamos até religiosos, se podemos dizer assim, esta grande acusação de Jesus aos fariseus hipócritas, porque em outras páginas do Evangelho
lembra também outras culpas mais graves, por exemplo, de respeitar os órfãos, as viúvas, ou seja, os pequenos, os pobres, ou seja, muito religiosos, mas no final não cumpriam aquelas que são as verdadeiras obras de justiça, que são aquelas que constroem relações fraternas e de amor entre nós. Portanto, se não queremos que o Senhor chame todos nós também de hipócritas, digamos assim, falsos, atores, comediantes, que aparecem super devotos, se podemos dizer assim, mas no final, depois nas decisões do dia a dia, daquilo que nós falamos, daquilo que nós expressamos e agimos na nossa vida, nós acabamos, às vezes, não fazendo tudo aquilo de bom que deveria ser possível na nossa vida. Portanto, como disse, é um ensinamento bastante fácil. Só para finalizar também com outros exemplos, porque todos nós, também na nossa religiosidade, nas nossas expressões de religião, de fé, se podemos dizer assim também, que deveria ser, sobretudo de fé, podemos cair nisso. Às vezes é uma imagem, é algo que nós usamos para dizer que somos cristãos, que somos católicos. Não vou dizer de usar um crucifixo por aí, mas quantas vezes ficamos mais preocupados justamente ou infelizmente daquilo que os outros vão ver de nós e vão pensar de nós, daquilo que objetivamente nós temos dentro do nosso coração. Não esqueçamos a bem-aventurança. Felizes, bem-aventurados os puros de coração. Os puros de coração são aqueles que não têm outras intenções. São aqueles que procuram fazer o bem, viver o bem, porque dentro do coração, puro de coração, portanto, só tem vontade de fazer o bem. Claro, somos pecadores, podemos errar, mas se cultivamos maus pensamentos, más intenções, como dizia Jesus, talvez pensamentos mesmo de desrespeito pelos outros, aproveitar dos outros, enganar os outros, é claro que tudo isso também sai depois da nossa vida. É isso que torna impuro, ou seja, pecador, o nosso coração. Sejamos pessoas de bons pensamentos, de bons desejos, de boa vontade e, portanto, pessoas que praticam o bem, que vêm do coração, generosamente, alegremente, por amor ao Senhor e por amor também ao nosso próximo.